Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos e amigas. Estamos novamente aqui para um outro estudo do Evangelho. Então, nós vamos hoje reiniciando o Evangelho segundo o Espiritismo a partir do capítulo 1. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para nos conectarmos com as forças divinas do universo, nos conectarmos com os amigos espirituais que trabalham no nosso grupo espírita, com as pessoas amigas que são aquelas que terminam sendo o apoio do trabalho desta casa. Então vamos fazer uma oração pedindo a Jesus que nos envolva na paz, no equilíbrio e nas leis de justiça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Jesus. Nessa oração singela que Jesus ditou, deixando como uma parte do seu imenso amor, é uma ligação, dos homens encarnados ou desencarnados para com as forças maiores que promanam das energias divinas, que promanam de Deus e de seus missionários divinos também. Então nós hoje vamos fazer um trabalho muito interessante que está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e que se chama Não Vim Destruir a Lei. Este capítulo ele tem apenas uma instrução dos espíritos cujo título é A Nova Era. Mas ele faz um passeio pelas 3 revelações. Um passeio por Moisés, por Cristo, pelo Espiritismo e um passeio pela aliança da ciência e da religião. Então nós vamos ver que Allan Kardec ele fez observações muito apropriadas, a respeito desses períodos da humanidade. Nós vamos traçar um marco de início para esse estudo. Então, nós escolhemos 3 questões do Livro dos Espíritos. A questão de número 10, que diz o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos Espíritos: não. Quando a gente vai pesquisar a questão 17, nós vamos ver lá uma outra questão semelhante. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Sabe o que os Espíritos responderam? Não. Então nós já temos aqui 2 questões. Uma da compreensão da natureza íntima de Deus e a outra do conhecimento do princípio das coisas. Por aí nós já vamos vendo que por mais que a gente estude utilizando a razão e por mais que a gente trabalhe no campo da religiosidade utilizando a fé, nós não chegaremos a conhecer nem a natureza íntima de Deus, nem o princípio das coisas. Então nós já temos um norte para estudar este tema. Não vim destruir a lei. Nós estamos estudando sobre lei, a lei de Deus. Como é que se deu historicamente falando? Nós vamos fazer um resuminho pequeno aqui, para que a gente tenha esse ponto de partida bem claro em nossos estudos, em nossas reflexões a respeito do Evangelho. É histórico, mas é rápido. A primeira coisa que a gente vai lembrar é que Jesus, para se aproximar do planeta Terra, para então vir encarnado,
Jesus leva 2000 anos. E ele então programa nesse período de 2000 anos enviar à Terra uma pessoa muito importante chamado Moisés, um espírito da sua confiança, né, que nasceria no Egito, e em nascendo no Egito ele tinha uma missão específica. A primeira, duas missões específicas. A primeira era libertar o povo hebreu e retornar para a terra prometida. E a segunda era ser fiel às orientações que Deus lhe daria para espalhar a ideia do Deus único. Vamos lembrar que a ideia do Deus único já era uma ideia trabalhada pelas 3 grandes tribos do passado, né? A de Jacó, a de Abraão. Esses espíritos que reencarnaram antes de Moisés, com esse trabalho de implantar a ideia do Deus único. Aí nós vamos ter um tempo grande até a vinda de Moisés, nesse período de 2000 anos, antes do nascimento de Jesus, para preparar o terreno para Jesus começar a desenvolver a sua missão, conforme os profetas haviam já dito e ensinado durante aqueles 2000 anos. Então, Jesus vem cumprir uma trajetória específica que já estava na Torá, no Antigo Testamento. Então, a gente vai fazer esse resuminho dizendo o seguinte: qual era a missão de Moisés? A missão de Moisés era a missão da justiça. Tá vendo? Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era a missão do Evangelho. Jesus vinha nos ensinar a face real do amor, cada um com seu trabalho específico. Enquanto um ia trazer essa missão da justiça como objetivo, Jesus trazia a face real do amor. E qual é a missão do Espiritismo? Aí no Espiritismo nós não vamos encontrar um personagem específico, porque não é Allan Kardec. Os personagens, ou digamos assim, juntando, né, toda aquela coletividade de espíritos que Allan Kardec se apoiou para fazer a codificação. Aí ele próprio nos ensina que ele recebe textos de mais de 1000 centros espíritas na França e no mundo. E esses textos comentados compuseram toda a base da doutrina espírita, compreendendo as obras básicas e compreendendo também a Revista Espírita. Então, nós que queremos estudar, usar a parte da ciência, digamos assim, para compreender como foi que essa história aconteceu, quais os fatos relevantes, né? Quais a forma que a ciência encontrou, que Deus encontrou para implantar e deixar pistas científicas para que os homens mais amadurecidos no discernimento, eles pudessem compreender toda essa trajetória. Quem é o personagem do Espiritismo? É uma coletividade. Então nós vamos ter Moisés, Jesus e uma coletividade. E qual é o objetivo do Espiritismo? Esclarecimento da verdade. Bom, se o objetivo do Espiritismo é o esclarecimento da verdade, nós nos perguntamos, e nós temos condições, né, de compreender a verdade, já que nós começamos aqui com 2 questões do Livro dos Espíritos, né? É possível o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, a gente já começa com 2 nãos, né? Então, a segunda, que é a 17, questão 17 do Livro dos Espíritos, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Outra resposta, não. Mas nós temos também uma outra questão no Livro dos Espíritos muito interessante, que é a questão 244. Os espíritos veem Deus? Olha o que foi que eles responderam. Só os espíritos superiores.
só os espíritos superiores. Os inferiores o sentem e adivinham. Nós, como somos espíritos inferiores, porque estamos aqui numa luta muito grande de aperfeiçoamento moral, né? Numa ida e volta constante para renascer. Então, nós temos a reencarnação como base angular do Espiritismo, como base angular do princípio de justiça. É preciso nascer de novo, para então, a cada reencarnação, desenvolve-se uma nova personalidade e nós vamos aprendendo a nos melhorarmos e desenvolvermos a nossa resistência contra as nossas tendências más. Então, veja bem, nós temos agora 3 questões. Nós não vemos Deus, nós não conhecemos o princípio das coisas, nem também nós não compreendemos a natureza íntima de Deus. Sabe como é o nome disso? Um limite. Então, Deus colocou limites ao homem. E em colocando limites, ele vai dizer assim, olha, é o grau da percepção, né, de cada criatura que vai fazer, da percepção moral de cada criatura, que vai fazer com que você compreenda melhor e cada vez melhor o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Para que conheçamos e aprendamos melhor como é que nós vamos agora. Eu lembrei até de um livro interessante, falo para você, O Poder do Agora, de Eric Toff, né? Que ele diz que o resto tem que resolver a nossa vida é agora, não é olhando para o passado nem o futuro, agora. Então, nós vamos resolvendo essas questões e temos, então, a nosso favor uma ajuda muito grande, que é a aliança da ciência com a religião. Aí nós vamos ver fé e razão se unindo para juntas promover essa compreensão maior, né, do que seja esse mundo onde estamos. Então, vocês viram que o processo de adaptação de Jesus, eu já adiantei para ficar melhor o entendimento, ele dura esses 2000 anos, Moisés chega, né, à Terra, e esse processo de adaptação, nós vamos encontrar isso. Eu lembrei agora porque alguém me perguntou se existia algum registro nos livros de André Luiz, mas na hora eu só lembrei de Renúncia, do processo de adaptação, que é o livro do Emmanuel, né? Que o processo de adaptação de Alcione, ele dura quase 10 anos. E veja que esse espírito de nome Alcione, né, que reencarna naquela época, né, em que Emmanuel também estava reencarnado na Espanha e era padre da Igreja Católica, o padre Damião, ela vinha de uma região muito linda, né? Ela fazia um trabalho em Sírios maravilhoso e então ela pede para reencarnar na Terra, junto com aquele espírito que foi o amor de sua vida e que ela vai dizer que ela foi criada juntamente com ele do mesmo sopro divino. Então ela reencarna para ajudá-lo. E ele, um espírito muito inteligente, ele também reencarna na Igreja Católica para ser padre, né, e seguir sua carreira lá dentro, mas teria sempre o apoio dela. Só que, novamente, esse amor da vida dela, ele fale moralmente. Né? Depois vocês vão ler a história, de tanto eu falar, vocês vão ler Renúncia bem devagar para aprender esses detalhes. Então, para quem me perguntou, existe sim esse processo de adaptação lá, né, textualmente escrito, da nossa irmã, que é a principal personagem do livro Renúncia, que é Alcione. Então vocês vejam, quanto mais sutilizado o espírito, mais desenvolvido, para que ele venha para a atmosfera da Terra, é preciso que se adapte a essas energias deletérias. Tem também uma observação lá, acho que é no primeiro capítulo do livro Renúncia, que os amigos de Alcione, ao vê-la vindo em direção ao planeta Terra, perguntam: quem é aquela
que segue em direção das faixas negras. Olha que coisa, é para a gente parar e meditar como a Terra é vista, né, pelos planetas mais desenvolvidos. É a terra das faixas negras, porque aqui o mal se sobrepõe ao bem e constantemente nós estamos nessa luta insana do reconhecimento das nossas tendências más e depois de reconhecidas, outra luta insana para ir corrigindo essas tendências. E eu vou dizer para vocês, a partir do momento que a gente começa essa trajetória do vai para dentro, do reconhecimento dessas tendências más, é como se tudo se abrisse de negativo e criasse impedimentos para que a gente não conseguisse ou não consiga fazer o trabalho da resistência e da transformação dessa energia deletéria numa energia amorosa. Porque, olha, se Jesus com seu evangelho vem nos mostrar a face real do amor, a primeira coisa que ele quebra são as leis mosaicas que dizem respeito à lei civil, aquela lei adaptada, variável, portanto, e adaptada aos costumes da época e que iam mudando com o tempo. Veja que o tempo de Moisés para Jesus são 2000 anos. Então, quantas gerações nasceram e morreram sobre a lei mosaica? Espíritos que iam, morriam, pessoas que desencarnam e depois retornam através do meio da reencarnação e aí estão sobre o jugo desse entendimento. E Jesus curou no sábado. Nós vamos agora mostrar algo muito importante que a gente precisa compreender na questão das alterações na hora de traduzir o pensamento de Jesus para os evangelhos do Novo Testamento. O próprio livro que nós estudamos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer uma observação importante. Aí, para ficar bem fácil, a gente precisa ver o seguinte. Existe uma tradução que é a tradução da Vulgata Latina. Todas as Bíblias que nasceram dessa tradução da Vulgata Latina, elas trazem algumas alterações. Essas alterações eram alterações graves. A gente vai falar de uma dessas alterações, porque elas alteravam o pensamento de Jesus em profundidade. Porque Jesus, na sua fala, ele já vai deixar as pistas da imortalidade, as pistas para a comunicabilidade dos espíritos e as pistas para a questão da reencarnação. Então, existe essas Bíblias, né? Que a Bíblia Thompson, que eu uso, que eu mostrei para vocês no outro trabalho que nós fizemos juntos, essa Bíblia Thompson, ela é uma Bíblia originária da Vulgata Latina. Então, tem um texto lá, que é o texto que está em Êxodo 25:5, né? Capítulo 20, versículos 5 e 6. E eu vou pegar a Bíblia aqui para identificar e ler para vocês, né? Mas a pessoa gosta de não trazer marcadinho tudo, né? Mas tudo bem, tudo ótimo. Bora lá, ó. Nós vamos ver aqui Êxodo, o capítulo 20, porque nós estamos estudando juntos. Então, nós estamos pesquisando. Esse capítulo 20, ele vai falar sobre os 10 mandamentos. E olha bem o que está escrito aqui, aí. Nesse capítulo, ele diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus falou assim? Porque o Egito era uma terra pagã. O povo era pagão. Quem não era pagão eram aqueles primeiros, né, das reis, ou não são imperadores,
esqueci agora o nome dos sujeitos, né? Que reencarnaram oriundos de Capela, outros planetas, mas especificamente de Capela, e eles então sabiam da existência do Deus único e tinham uma religião ou religiosidade diferente do povo. O povo era pagão, pronto. Mas Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás. Aí veio o 5, né? O item 5 do capítulo 20. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito, olha aí onde está a alteração, a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Olha, então nós estamos vendo aqui uma injustiça escabrosa de Deus. Mas a justiça de Deus, aquele Deus apresentado por Jesus, é o Deus da justiça amorosa, não é escabrosa. Como é que meu pai comete um pecado e o tetraneto dele vai pagar pelo pecado? Então, os filhos pagam, os netos pagam, os bisnetos pagam, os tetranetos pagam. Isso não é princípio de justiça. A gente para e pergunta por que fizeram esta alteração. Essa alteração foi feita para sustentar a tese da vida única. E até hoje nós vemos pessoas. Ontem mesmo conversamos com alguém no supermercado que falou que estava assistindo as palestras da Casa de Guará, não é espírita, né? Me disse assim: eu sou um católico que não sou praticante, mas eu estou seguindo, mas eu tenho uma grande dúvida. Se a vida é uma vida só, olha com a sutileza da pergunta, é uma vida só, eu tenho que viver tudo que eu tenho direito aqui na vida. Aí eu falei: sim, você vai viver tudo que você tem direito, mas respeitando o outro, tendo responsabilidade por seus atos, por suas ações e respeitando o outro. Custa respeitar? Aí ele disse: mas quando morrer lá, Deus vai fazer as contas e vai ver para onde eu vou, né? Se eu vou entrar no portão de São Pedro ou se eu vou para outro lugar, para o inferno, conforme ele falou. Eu falei: não é assim que está no Espiritismo, ser conforme a reencarnação espírita. Não é. Deus é misericordioso e nos dá oportunidade para todos. Mas aí você vai precisar sentar e ler alguns livros muito devagar, com muita reflexão, para que você vá construindo dentro de você uma parcela da verdade, porque você está muito embaralhado. Aí ele começou a dar risada e disse: Deus me livre de pegar algum livro para ler nada, eu quero mais é descansar nessa pandemia. Já estava aposentado, já está aposentado, veja só. Mas está lá dentro dele aquela dúvida, né? Eu tenho que gozar muito, viver muito, porque a vida é uma só. Aqui, em Êxodo, capítulo 20, incisos 5 e 6, é que nós vamos ver essa questão da alteração. Quando a gente vai, vocês vão me perguntar: Carmélia, e qual é a tradução que eu tenho que ter? Pronto, a melhor tradução é a tradução de Zamenhof. A tradução de Zamenhof segue a tradução de São Jerônimo. Vamos lembrar que São Jerônimo foi aquele espírito, aquela pessoa da Igreja Católica, a quem foi dada uma coordenação, né, para ele coordenar vários padres que eram eruditos e que iam ajudar para fazer a tradução da Bíblia, aí são dos textos, né, para comporem a Bíblia conforme a orientação que ele desse como coordenador. E ele foi explícito: não vamos alterar o pensamento de Jesus, São Jerônimo. Não vamos. O nosso objetivo aqui, tanto que ele é chamado de santo, né?
porque ele foi fidedigno. Ele pegou aqueles textos e ele fez uma tradução primorosa, sem alterar o pensamento de Jesus. Entretanto, o tempo e os interesses mundanos fez com que a igreja alterasse. E aí criou-se a instituição da Vulgata Latina como a melhor tradução. Então eu quero deixar claro aqui para vocês que a nossa Bíblia Thompson, ela é da Vulgata Latina. Eu acabei de ler o trecho aqui. Mas se a gente mudar o até, a preposição, né, para na, aí vai ficar assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quem foi que disse isso? Deus. Deus a Moisés. A gente vai lembrar de uma coisa, um fato importante que a gente vê estudando o Êxodo, que quando Moisés ele vai levar o rebanho, que era de seu sogro, né? Ele tinha casado, e aí ele levou o rebanho para pastar. E tinha um monte lá próximo chamado o Monte Horebe, e ele resolveu levar o rebanho por trás do Monte Horebe, porque havia uma vegetação apropriada para o rebanho, nova, fresca, e ele faz esse arrodeio ao Monte Horebe, que não é essa coisa do outro mundo não, viu gente? Quando a gente vai olhar na geografia física, era um montezinho, não era aquela montanha da nossa imaginação. E lá, quando ele faz o rodeio com o rebanho, tinha muitas sarças, e ele se depara, então, quando ele chegou naquele lugar com a sarça ardente, que pegou fogo, estava pegando fogo, mas ela não queimava. E ele ficou extasiado e ao mesmo tempo medroso. Ele, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que fenômeno é esse? Então ele vê um anjo que se aproxima da sarça ardente. Ele quer entrar na sarça, porque viu o anjo, ficou extasiado, e o anjo pediu para ele parar. Ele para. E aí ele ouve uma voz que dá uma instrução para ele. E ele então pergunta, porque a voz chamou, Moisés, Moisés, e ele responde, eis-me aqui. Eu acho tão fantástico isso. É a mesma coisa de Mateus, né? Vem, o convite de Jesus, segue-me. E Mateus larga tudo e vai. Então, Moisés, a mesma coisa, diz, eis-me aqui. Quando disse assim, recebe as instruções. E aí Moisés fala, eu preciso levar o povo às instruções, mas eu preciso dizer quem foi que me deu as instruções. Quem é você? E a voz responde, eu sou o que sou. Aí ele disse, mas isso não é nome. Então diga ao povo que eu sou, lhe disse isso. É importantíssimo que a gente pare para pensar qual foi o nome que Deus chamou a si mesmo. Ele disse primeiro, eu sou o que sou. Nossa, um fundo filosófico fantástico. E diz, diga ao povo que eu sou. Aí é o verbo ser na sua pujança, né? Aí se me diga ao povo que eu sou, foi quem enviou essas orientações. A história de Moisés é muito linda, porque a história de Moisés nasce lá entre o povo hebreu, e naquela época, né, as mulheres parteiras do povo hebreu, porque os egípcios estavam com medo, o faraó estava com medo que aquele agente, né, aquela gente se multiplicasse, porque eles se casavam entre eles, tanto e viesse a interferir no controle que eles tinham do povo egípcio. E era a época das construções, das pirâmides, aquele trabalho todo. E então ele chama as duas parteiras, porque cada tribo, cada comunidade tinha suas parteiras. Porque não tinha cesariana, né, minha gente? Até da risada cesariana do século XX. Aí chama as parteiras, acho que eu não lembro o nome delas agora, Sifá e Puá, acho que esse é o nome das duas parteiras, e dá-lhes uma ordem sob pena de morte, que todos os meninos
homens que nascessem na comunidade, elas deveriam matar, mas elas não matavam. Por que elas não matavam? Porque elas eram tementes a Deus, elas conheciam o Deus único e elas tinham uma reverência muito grande, né, pelo Deus das tribos. Já vieram com essa noção. Aí então, um dia, né, os soldados lá descobriram, os sacerdotes, que ela não estava cumprindo, disseram a eles, sempre tem um chiqueirinho ali, né? Disseram a eles que elas não estavam cumprindo o mandato, que era matar as crianças. Aí o faraó manda chamar as duas, e eu achei fantástica a resposta dessas duas parteiras. Senhor, nós não podemos matar os meninos, porque as mulheres hebraicas são diferentes das egípcias. As mulheres hebraicas são fortes, resistentes pela vida que elas levaram e pela vida de seus pais. Olha a herança genética da resistência moral. E todas as vezes que vão nos chamar para fazer o parto dessas crianças, quando a gente chega lá, as crianças já nasceram e toda a família já viu se era menino ou menina. O faraó olhou para elas e mandou embora. E aí nenhum menino vai nascer. A história de Moisés vocês também conhecem, né? Aquela história linda daquele bebê lindo que nasceu numa família hebraica. E a mãe, com medo dele ser morto, escondeu ele por 3 meses, um bebê de 3 meses, é um boneco. Aí ela bota no cesto, ela coloca lá o bebê junto dos juncos, no lugar onde a princesa se banhava. E a princesa viu, só que quem levou foi uma das amas da princesa, que era irmã da mãe de Moisés. Aí a princesa viu, mandou ela ir pegar, porque ela era uma ama direta dessa princesa egípcia, e ela traz o cestinho de junco. Quando ela abre e vê aquele menino lindíssimo, aí ela disse que queria aquele menino para ela, mas que ela não sabia como fazer para criá-lo, porque o faraó não ia aceitar esse bebê que não era dela no palácio. Aí então a ama virou e disse assim, a ama da princesa, né? Virou e disse assim, senhora, eu tenho uma solução. Lá na comunidade onde eu moro, tem uma mulher que ganhou um bebê e ela tem muito leite e esse bebê morreu. Então eu vou levar um menino para ela criar. Aí ela pega o bebê e leva a criança para a própria mãe criar. Então a própria mãe cria Moisés até por volta dos 14 anos, 13, 14. E quando ele está nessa idade, devolve para a princesa, que aí ele já podia estar no palácio, né? Então a princesa toma a si a educação desse menino e Moisés, aí o resto da história vocês já sabem, vão aí que vão aprender. Então a gente está vendo como Deus prepara tudo, tudo. Embora a gente tenha o limite de não conhecer sua natureza íntima, nem o princípio das coisas. Quando a gente volta aqui para o Evangelho, que o nosso texto está aqui, né? Nós estamos trabalhando aqui com as 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, que é a junção de razão e fé. A gente vai para a única instrução dos Espíritos, que se chama Nova Era. Quais são os Espíritos que vão nos ajudar na compreensão da Nova Era? Nós temos 3 Espíritos. Um espírito israelita, que não assina o nome, mas está escrito aí, Fênelon e Erasto. Cada um dos 3 vai nos dar uma orientação, né, para essa entrada na nova era, que nós já estamos nela. Nós estamos vivendo, né, os estertores iniciais, porque está lá no sermão profético. Isso são o começo das dores, né, de tudo que nós vamos viver. E nós vamos ultrapassar essas dificuldades todas se a gente já tiver adquirido um certo discernimento e amor no coração para não responder às impulsividades que vêm de outros de lá fora. Então vamos dividir o mundo externo e interno. O externo é o que está fora de mim. Na minha casa são todos os que estão na minha casa, no meu trabalho são todos os que estão no meu trabalho, socialmente falando, são todos que eu me deparo nas ruas, no supermercado, quando eu saio, nas lojas, enfim. Então tem o externo e o interno.
Quem são esses personagens do interno? O interno sou eu mesmo. Então, nós estamos aqui com esses 3 irmãos que vieram nos ajudar de todas as formas. O que eu quero falar mais é quando a gente vê o tempo vai passando, né? E você tem tanta informação para dar. A Joana de Ângeles, né? A Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção que Jesus não disse tudo, né? Isso nós sabemos. Muita coisa ficou velada, muita coisa foi alterada e a gente precisa ter a preocupação com isso tudo. Na verdade, o que Jesus fez foi lançar o germe da verdade que ainda não pode ser compreendida, tá? Então a gente tem aqui as parábolas, né? Como esse ensinamento velado que devagarinho as coisas vão acontecendo. O Espiritismo, nós vamos fazer assim: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. É aí onde entra a nossa grande responsabilidade, enquanto espíritas, porque os próprios espíritos colocam o epíteto lá: espírita sincero. Então, se é espírita sincero, esse caminho que a gente tem que percorrer. E nós vamos nos ver com essa criatura interna que somos nós, a nossa personalidade número 2. O eu verdadeiro, aquele que eu já conheço. É com ele que eu tenho que me debater, é com ele que eu tenho que conversar. Fênelon vai nos dizer assim, que tudo é fácil àquele que crê e ama. Se você crê e você ama, você vai conseguir resolver algumas questões íntimas. Porque ele vai dizer que o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Unidos. Como é que eu trabalho com isso? Tem um livro maravilhoso chamado O Cérebro Triuno. Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês, olha, que é um livro de pesquisa, aqui é ciência. Então nós vamos ver um livro que foi escrito por 4 pessoas, aliás, né? Que teve o coordenador. Então a nossa irmã Ivênia Prada, o Décio Ândalo e Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul, que são pesquisadores, é médico psiquiatra, o Sérgio Lopes, o Décio Ândalo é médico também, professor universitário. A Ivênia Prada é da área da medicina veterinária e professores e professora. Então a Ivênia já está aposentada, mas tem um trabalho lindíssimo. Meu Deus, como eu estudo, como eu amo ciência, já que eu tenho que caminhar unido, né? Coração, amor e ciência. Vá estudando, segue os passos, vá caminhando, não desista. Em vez de ficar chorando, se lamentando, vamos caminhar, porque a era é nova. A revolução que a gente está vivendo é uma revolução de ordem mais moral do que material. Tá? A gente tem que olhar, marchar para frente, porque a lei do mundo é a lei do progresso. Quem ficar inerte não vai conseguir. Mas aí, a natureza humana ela está submetida à lei do progresso. Você queira ou você não queira. Né? Você acha ou você não age. O Espiritismo termina sendo mesmo essa alavanca de que Deus se utiliza para que a humanidade avance. Por que é uma alavanca? Porque nós vamos ter a fé e a razão unidos no Espiritismo. Mas Erasto vai fazer um comentário baseado na vida de Santo Agostinho. Eu não posso contar agora para vocês a vida de Santo Agostinho, nosso tempo é curto, né? Santo Agostinho, esse espírito da esbórnia, né, no começo da sua vida, de uma família rica, maravilhosa, ele então tinha um amigo verdadeiro. Achar um amigo verdadeiro é tão difícil, né? Um amigo verdadeiro é aquele que te ouve, te abraça, não te censura jamais. Esse é um amigo verdadeiro. É esse amigo verdadeiro que eu quero ir me tornando cada dia mais para os outros. Então eu trabalho em mim, ao invés de eu ficar procurando que esse amigo verdadeiro ele surja no meu caminho, que eu seja o amigo verdadeiro para os outros, para todos. Então Erasto traz Santo Agostinho
considerado um dos pais da igreja, né? É um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Erasto nos diz, em seu texto, que Santo Agostinho anda por todos os núcleos religiosos, instruindo através da intuição, orientando todas as pessoas de boa vontade que pegam a palavra de Jesus para o ide e vivenciai. Não é o ide pregai, mas essa fase passou. Agora é o ide exemplificai, ajudando cada um de per si nesses agrupados religiosos para irem começando a fazer o seu trabalho de burilamento. Quando Agostinho foi chamado no seu caminho de Damasco, ele vinha de uma festa. E ele entra nos jardins, né, da sua casa maravilhosa e diz assim, houve crianças que dizem toti, toti. E ao dizer toti, o amigo disse, tu sabes o que elas dizem? Ele falou, não existem crianças no jardim. Mas as crianças diziam essa expressão latina, toti, toma e lê, toma e lê. Então, o amigo pega a Bíblia e dá para ele ler. Ele abre num texto de João e a partir dali ele muda a sua vida. Ele sai da esbórnia e ele vai se dedicar a Deus, a entender a palavra de Jesus e a espalhar o bem. E continua até hoje nesse trabalho maravilhoso. E assim, meus amigos, nós terminamos o nosso trabalho de hoje com as soberanas leis, né? E essas soberanas leis, que é o que Joana faz o comentário do capítulo 1 do item 3, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, porque a lei natural, ela vige em todo o universo, mas aprendemos desde a chamada de atenção, da atenção do início, que nós temos limites. Nós somos limitados pela nossa percepção. Porque viver na terra das faixas negras é uma luta, mas quem luta com Jesus do lado consegue vencer. Que o Pai nos acolha, nos ajude, nos ilumine e nos dê forças durante a semana para todas as lutas que nós enfrentarmos. Que a paz de Jesus fique com todos.